Olá, meus queridos, graça e paz a todos vocês. Se o apóstolo Paulo diz só há um evangelho, e os outros? Quem era ou quem eram os perseguidores da igreja primitiva? Quem que batia de frente com a pregação do evangelho? Então, nesse vídeo nós vamos estar falando sobre a mesclagem, sobre a forma de fermentar a mensagem. Porque nós sabemos que a mensagem do Cristo ela é comparada a uma massa nova. E que nessa massa nova não pode haver fermento. E diga-se de passagem, fermento judaizante. O que é fermento judaizante, irmão Orlando? É quando você pega a doutrina de Cristo, que é uma doutrina que ficou para a igreja, e pega essa mensagem genuína, a mensagem do Cristo ressuscitado, e você quer introduzir as tradições religiosas, você quer introduzir nessa massa nova conceitos judaizantes, preceitos, dogmas, filosofias. Aí essa massa já não se torna nova mais. E isso nós temos visto em muitas oportunidades nas redes sociais. Então, quando você vê líderes religiosos se dizendo cristãos, entrando nos corredores dos seus templos, eles entrando com uma arca da aliança em seus ombros, isso se chama evangelho? Não, isso se chama judaísmo. Quando você vê candelabros dentro dos templos, você está mostrando o judaísmo. Você não está mostrando o cristianismo, você está mostrando o judaísmo. Apresentações de criança, judaísmo. Abrusões, que são purificações por intermédio de águas, judaísmo. Jejuar, vou fazer aqui um jejum. Em Marcos, nós podemos ver uma passagem muito interessante, que muitos não colocaram atenção nessa passagem, é que alguns ali do farisaísmo e também um grupo de pessoas que seguiam João Batista, eles perguntaram a Jesus por que nós, do grupo dos fariseus, estamos jejuando e os discípulos também de João estão jejuando e vocês, se dirigindo àqueles que estavam com Jesus, eles não estavam jejuando. E Jesus ele explica. Interessante que Jesus explica algo dentro das Escrituras e as pessoas não percebem. Olha só o que Jesus falou. Olha, podem, no momento em que o esposo está presente, em algumas traduções diz esposo, em outras traduções diz noivo. Podem os convidados das bodas estarem jejuando, ou seja, entrando em um momento de luto, de tristeza, porque jejuar é um momento de luto, de tristeza, né? Você está golpeando a sua carne. Pode fazer isso quando o noivo ou o esposo está presente? Jesus responde, não pode. Agora eu venho para as cartas do apóstolo Paulo. Se naquele momento Jesus ele não tinha um corpo que poderia ser onipresente, está em todos os lugares. É claro que quando ele estava com os discípulos, ele estava com os discípulos. Se ele estivesse com João e os discípulos de João, eles também não poderiam estar jejuando. Se ele estivesse com os fariseus, que eu acredito que lá ele não estaria, mas se estivesse com os fariseus também não estavam jejuando, levando para o lado, ao lado modelo, né? Então Jesus falou, não, enquanto o noivo está presente não pode jejuar. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? Agora, aqueles que vêm depois da cruz, eles vêm como casa, como templo que o Senhor habita. Agora, se naquela época Jesus, que é o próprio Deus encarnado, estava ali perto dos discípulos, e ele falou assim, não pode jejuar enquanto o esposo está. Agora, se nós somos morada e habitação do próprio Deus, pode-se jejuar? Pode-se trazer tristeza? Pode entrar em um momento de luto? Não pode.
É isso que Jesus falou. Enquanto o noivo ou o esposo está presente, não pode jejuar. Então são muitas coisas que foram introduzidas na massa nova, por intermédio da religião, por intermédio de homens que, buscando os seus próprios interesses, eles trouxeram dogmas para dentro do cristianismo, trouxeram dogmas para dentro dessa massa nova e acabou fermentando. E é por isso, meus queridos, que é muito difícil uma pessoa sair da religião. É como o apóstolo Paulo diz, olha, vocês têm zelo por Deus, mas sem entendimento. E não pode. Tem que ter zelo por Deus? Sim, claro, amar a Deus é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas tem que ter entendimento, meus queridos. Porque senão você se torna um religioso. Você se torna uma pessoa fanática. Então, repetindo aí o título, se o apóstolo Paulo diz só há um evangelho, e os outros? Então vamos lá então a esse entendimento. Quando se trata do evangelho e de que forma utilizá-lo e compartilhar, Paulo, ele nos mostra como ele se comportou em seu ministério terreno, né, em sua missão. Então, Paulo, ele não parecia, ao que nós vemos nas cartas, não parecia ver nada além desta missão que o Senhor lhe confiou. Ele não via nada mais superior do que essa missão. Paulo, ele se entregou 100% a esta missão. Ele não tinha outro interesse senão o evangelho, a propagação do evangelho. Então, evangelizar naquela época era o amor de Paulo, o interesse de Paulo, o trabalho de Paulo. Paulo, ele mesmo chega a dizer, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o evangelho. Está lá em 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 17. Paulo só focava em levar esse evangelho ao destino pré-ordenado por Deus. Ai de mim, diz ele, ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 de Coríntios, capítulo 9, verso 16. E de que forma Paulo levava esse evangelho? Uma pergunta que eu deixo aqui. 2 de Coríntios, capítulo 2, verso 17 em diante. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. E escrevendo aos cristãos em Roma, apresenta-se simplesmente assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, apóstolo por chamada, eleito para anunciar o evangelho de Deus. Romanos capítulo 1, verso 1. Esta foi sua vocação. Então, mais adiante, em Gálatas, compreendemos, pois, a tristeza, o desapontamento e até a amarga ironia do apóstolo Paulo para com os Gálatas, que aos seus olhos está a trilhar um caminho errado, que os levaria outra vez ao judaísmo, às leis e cerimônias judaicas, preceitos fracos e pobres, que não tinham como justificar o homem. Esses eram os inimigos da cruz. O apóstolo Paulo pregava o evangelho, quando saía, vinha os judaizantes. E hoje, meus queridos, desculpa a minha posição, hoje nós vemos certas pessoas dizendo cristãos, torcendo outra vez a pregação. Aquilo que aqueles judaizantes fizeram com os irmãos da galáxia, querendo introduzir de novo rituais, querendo introduzir de novo preceitos como circuncidar-se e outras coisas mais, eles automaticamente se tornaram inimigos da cruz, da mensagem da cruz. E hoje nós vemos, dentro do sistema religioso, eles tomando essa mesma posição que era dos judaizantes, quererem fermentar a massa. Então é preciso ter muito cuidado, é preciso examinar as escrituras, é preciso ler a Bíblia. Há muitas pessoas aí que se dizem cristão que não sabem nem aonde está Gênesis na Bíblia.
Parece até uma ironia, né? Parece até uma brincadeira, mas tem pessoas que não sabem identificar livros, tem pessoas que não sabem identificar testamentos velhos e novos, não sabem diferenciar entre graça e lei, não sabem diferenciar entre novo e velho, entre nova aliança, velha aliança, eles não sabem identificar. Para eles é tudo uma coisa só, porque eles aprenderam assim. O sistema ensinou assim. Então isso tira o potencial de Cristo. Não que nós temos esse poder, mas doutrinadamente falando, sim. A lei nunca pôde aperfeiçoar ninguém. Paulo diz, não há outro evangelho. E a pergunta é, qual seria este evangelho de quem Paulo recebeu este evangelho? Pois Paulo não conheceu Jesus segundo a carne. Que evangelho foi esse que ele recebeu? Que evangelho é esse que o apóstolo Paulo prega? Gálatas capítulo 1, verso 11. Diz assim, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Verso 12. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Cristo por revelação. Esse é o evangelho do apóstolo Paulo. Por isso que ele diz, não há outro evangelho. E Paulo segue falando aos irmãos da galáxia. Gálatas capítulo 1, verso 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. E ele diz que não há outro, mas estão seguindo outro evangelho. Verso 7. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo pregava o evangelho de Cristo, mas tinha outras pessoas conduzindo aqueles irmãos a perverterem o verdadeiro evangelho, a negarem, né, a voltarem atrás. Então o apóstolo Paulo, ele é categórico. Ele escreve aos Gálatas, o evangelho é um e é o que eu anuncio. Outro não pode existir. Atenção, Paulo não diz que o verdadeiro evangelho é dele, porque foi ele quem o anunciou. Não, ele não diz isso, porque seria uma presunção, seria vanglória. E ele diz que não é, a salvação não provém das nossas obras, né? Nós não devemos nos vangloriar se somos ou não somos salvos, porque isso é um dom de Deus. Antes ele afirma que o seu evangelho, né, a qual ele estava proclamando, é o único, autêntico. Por quê? Porque foi o próprio Cristo que revelou a ele. Ele escreve assim, declaro-vos, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não segue um modelo humano, porque não recebi nem o aprendi dos homens, mas pela revelação de Jesus. Gálatas capítulo 1, verso 11. Olha aí, esse é o evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Então, entendemos que o porquê Paulo usa termos tão severos. Por duas vezes usa a expressão anátema, que indica a necessidade de se manter afastado da comunidade que ameaça os alicerces do evangelho, do verdadeiro evangelho. Em suma, neste ponto, o apóstolo não deixa espaço para a negociação. Não se pode negociar. Com a verdade do evangelho não há negociação. Ou você recebe o evangelho como ele é, como foi anunciado, ou recebe outra coisa. Não se pode transigir. Então, meus queridos, a fé em Cristo, ou a fé genuína, não é mercadoria a ser negociada. É por graça. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Então, os irmãos lá da galáxia, os Gálatas, que ouviram a mensagem de Paulo, deram ouvidos a outro tipo de pregação.
eram duas comunidades. Como eu falei lá em cima, eram duas comunidades. Uma que anunciava o evangelho genuíno, sem fermento, uma massa nova, e outra comunidade, outro grupo de pessoas da nata religiosa judaizante, que queriam fermentar a massa nova. Ou seja, a carne, né, o judaísmo, perseguindo o espírito, o evangelho, a graça. Gálatas capítulo 1, verso 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Ele saiu de lá, o apóstolo Paulo, né? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la, verso 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Verso 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Verso 16. Revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa nenhuma. Verso 17. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Os Gálatas, eles estavam dando ouvidos outra vez aos judaizantes. Os inimigos de Paulo parecem animados pela fidelidade à tradição recebida dos pais e acreditavam que a fé genuína consistia na observância às leis. Meus queridos, a religião, ela tem reduzido o evangelho a movimento. O evangelho mesclado do fundador ou da fundadora de uma denominação intituladas e nomeadas por eles mesmos, que não se enquadra em nada referente ao verdadeiro evangelho. No princípio, pode até ver alguma coisa, pode até ajudar através de rédeas, dogmas, proibições impostas carnalmente por líderes. Porém, no final, meu querido, lá na frente, não dá fruto. Por quê? Porque não tem raízes profundas no verdadeiro evangelho. Não predomina. Não se mantém. Então, você pode não perceber devido à oposição sofrida pela tradição religiosa, que escraviza visando apenas lucro. E diga-se de passagem, muito lucro. Então, a empresa que mais lucra, que mais cresce, são as denominações religiosas, com métodos psíquicos e opressões, ao ponto de se tornarem empresários, que não geram para o próximo, mas para si mesmo. É o que nós vemos. Então, meus queridos, eu quero finalizar aqui falando um pouco mais sobre esse grande assalto chamado dízimo em espécie dentro da nova aliança, que é um fermento, né? É um fermento, porque era algo da lei que trouxeram para dentro da graça. Então eu quero fazer aqui algumas perguntas referente a esse conceito dízimo. Pagar o dízimo é obrigatório para os cristãos? Pergunta número 1. Segunda pergunta, o dízimo é da lei? Os cristãos são obrigados a observar a lei? Próxima pergunta. A não realização da obra de lei pode impedir uma salvação que é pela graça? A citação de Malaquias 3,10 traz condenação para os cristãos que não pagam dízimo? Quem não dá ou devolve dízimo está condenado? Já que esse está roubando a Deus, como eles pregam? Na realidade, ao meu ver, quem mete a mão em herança alheia, esse sim pode ser taxado como ladrão. É você tomar uma herança de outro. É ladrão. Afinal, o que é o dízimo? Já falei em muitos vídeos sobre dízimo, que desmonta esse preceito dentro da nova aliança. Isso é um grande engano. E homens têm se enriquecido por estarem praticando esse preceito antibíblico, porque se você olhar para o verdadeiro dízimo, isso é antibíblico o que eles fazem. Então, o que é o dízimo?
A palavra dízimo significa uma 10ª parte de algo. Todo mundo sabe disso, né? Dar o dízimo era um conceito ou ensinamento do Velho Testamento. Ele era exigido pela lei mosaica. As leis eram ordens, regras, leis, mandamentos que Deus deu para Moisés e para o povo de Israel no Monte Sinai, durante a travessia no deserto. Então, o Senhor deu esses mandamentos a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel. Está lá em Levítico, capítulo 24, verso 34. Todos os israelitas deveriam dar 10% de todo o trabalho, né, de todo o seu trabalho e tudo que criassem, tais como gado, colheitas, todos os dízimos dos produtos da terra são do Senhor, quer dos cereais, quer das frutas, essa parte é santa ao Senhor. Levítico capítulo 27, verso 30. Então, os dízimos registrados na Bíblia sempre foram produtos do campo, como cereais, ervas e outros animais, mas nunca foi dinheiro, espécies. Então, meus queridos, é preciso saber que estas leis, são várias leis, mas essa é uma das leis, eram temporárias. Ela serviu de aio, ou tutor, guia, aos homens, judeus da primeira aliança, até a vinda do Salvador. Até a vinda do Salvador. Então, ratificando aqui, meus queridos, até que Cristo viesse para dar ao povo uma posição correta perante Deus, justificados, né? Por meio da nossa da fé. Mas agora que já veio a fé, não é preciso mais daquelas leis para tomar conta de nós. Gálatas capítulo 3, verso 24 e verso 25. Então, a primeira vez que se fala de dízimo na Bíblia está registrado no livro de Gênesis. Aí eles usam muito isso aqui para dizer, o dízimo é antes da lei. Calma, vamos ver. Vamos ver se esse dízimo aqui antes da lei serve de exemplo. Olha aí. Então Abraão deu a Melquisedeque, rei de Salém, o dízimo de tudo que tinha? Não. Não dos seus bens produzidos, mas de um despojo de guerra. Está lá em Gênesis capítulo 14, verso 20, em diante. Então, a atitude de Abraão foi voluntária. Ele agiu dessa forma antes mesmo da existência da lei mosaica. Então, o dízimo de Abraão nada tem a ver com o dízimo da lei. O interessante é que Abraão nunca mais deu dízimo. Você já leu outras passagens, Abraão seguindo fazendo isso? Não. Porque ali foi um momento que ele sentiu de fazer, voluntariamente, sem ninguém pedir. Deus não pediu, nada pediu. Ele quis fazer. Então você usar o dízimo de Abraão para dizer, tá vendo? É antes da lei, tem que dar o dízimo. Ok. Então uma pessoa, no mínimo de inteligente possível, né, poderia dizer para o líder, então é para usar o modelo de Abraão para dar o dízimo? Ok. Tá bom então, pastor. Quantas vezes Abraão deu o dízimo? Uma vez. Ok. Então eu vou dar o dízimo, mas eu vou dar o dízimo de despojo de guerra. E aonde que eu vou conseguir esse despojo de guerra? Para você ver que não foi todos que passaram por essa experiência. Foi Abraão que teve essa experiência de guerra, né? Então, e ele fez voluntariamente. Ninguém pediu, Deus não pediu. Até porque ele deu a Melquisedeque, rei de Salém, e uma vez só. E não era dos seus bens. Era de despojo de guerra. E o que tinha nesses despojos de guerra? Tinha animais, o melhor ali, né, que eles puderam trazer das guerras, até mesmo pessoas. Mas Abraão não ficou com nada disso. Ele deu os 10% a Melquisedeque e os 90% ele deixou para lá. Para ninguém dizer, olha, fui enriquecido por causa de A, B, C, D. Então, meus queridos, Abraão nunca mais deu dízimo. Só aquela vez. Pelo menos não está registrado no livro Bíblia, não é isso? Então, se o seu líder usa isso para fugir do preceito da lei,
dizendo que o dízimo não é só da lei, então, se for para usar o preceito de Abraão, foi uma só vez e de despojo de guerra, ok? Nada a ver com reais, nada a ver com dólar, nada a ver com euro, com nhen, nada disso, tá bom? Só para ratificar isso. Então, meus queridos, Abraão nunca tirou dízimos de seus bens particulares, né? Nem tampouco ficou rico e próspero pelo fato de dar ou devolver o dízimo. Nada disso. Né? Deus o abençoou e o fez rico, independente dele ser ou não um dizimista. Então, a mesma atitude voluntária veio através de Jacó. Bom, pelo menos está registrado lá, né? Que teve um sonho, né? Que se Deus o ajudasse, isso é quase uma barganha, né? Se Deus der, eu dou. Se não der, né? Ele daria a 10ª parte de tudo o que Deus o desse. E certamente devolverei a 10ª parte de tudo o que me der. Está lá em Gênesis capítulo 28, verso 22. Será que nosso amigo Jacó, pela sua fama traiçoeira, né, cumpriu esse voto? Não temos nada escrito, nada registrado, para afirmar que sim ou que não, tá bom? Mas ele fez essa barganhazinha com Deus. Se Deus me der, eu dou. Se não, né? Então, não pode ser um exemplo de dízimo. Não é verdade? Não pode ser. Porque se Deus fizer, já pensou se o líder, o pastor, esperar que todos sejam abençoados para trazer o dízimo? Coitado desse homem, né? Vai passar aperto, né? Resumindo, se deu ou não, Jacó o fez de forma voluntária. Não foi obrigado por ninguém, né? E Deus não pediu isso para Jacó. É importante notar, meus queridos, que essa determinação, tanto de Abraão quanto de Jacó, em dar dízimo, foi uma decisão muito pessoal, que não está em Isaac, filho de Abraão. Você já parou para pensar isso? Né? Que foi pai de Jacó? Ou seja, não era o costume passado de pai para filho. Então, quando você ouvir seu líder usar dessas passagens para dizer, olha, Abraão e Jacó eram dizimistas antes da lei. Ué, mas a Bíblia não fala que seu filho Isaac dizimou. Lembre-se disso, tá bom? Então, seguindo aí a linha dos patriarcas, não temos nenhum relato, nenhum dos 12 filhos de Jacó oferecendo dízimos. Pois foi algo que surgiu somente deles, Abraão e Jacó. É isso? Então não era o costume. Então, o dízimo naquela época era destinado à tribo de Levi, né, que está na lei. Né? Levi foi um dos filhos de Jacó. Na época da lei, só os levitas eram autorizados a receber os dízimos. Apenas eles podiam servir ao Senhor no tabernáculo, pois eram sacerdotes e foram constituídos para esta função. E esse pastor aí, ele é o quê? É da tribo de Levi? Então, os levitas não herdaram terras e nem trabalhavam. Então, eles foram separados pelo Senhor para cuidar de tudo que era relacionado ao templo, né, que naquela época era o tabernáculo, a liturgia ali do culto, né, das cerimônias. Deuteronômio capítulo 26, verso 12. Olha aí. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produzirem no 3º ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer. Vai comer dinheiro? Não vai, né? Até saciar-se nas cidades de vocês. Quem come o dízimo hoje? Os pastores, bispos e apóstolos. Observação. Nenhum deles são levitas, ou seja, da tribo de Levi. Eles apenas se apossaram de algo que não lhes correspondem. Tem um nome para isso. Eu vou usar um termo bem pequeno. Fraude. Deuteronômio capítulo 14, verso 28 e o verso 29. Leia o capítulo todo. Você verá que mesmo o dízimo sendo em forma de cereal, frutos da terra e animal, já havia dinheiro naquela época. E por que eles não dizimavam dinheiro, se já havia dinheiro? Leia o capítulo todo que você vai ver que se o local da entrega fosse longe, tivesse dificuldade para transportar, talvez uma banda, um
um boi, talvez uma saca de arroz, uma saca de feijão, fosse muito dificultuoso, né? Para aquela pessoa ir até o local que Deus ali mostrasse, ele poderia vender aquele cereal ou aquele animal, pegar o dinheiro na sua mão e chegando próximo do local, ele poderia comprar tudo de novo, de alimento, até de bebida forte, e ir à presença de Deus e se alegrar na presença dele. Mas o dinheiro não chegava lá no templo. Mas hoje, nos templos religiosos, o que chega lá é dinheiro. Então mudou o conceito. Eles torceram a palavra do Criador. Eles mudaram a palavra do Criador visando lucro, enriquecimento ilícito. Então, meus queridos, um ponto aqui muito importante, se é que há peso nisso, né? Tem pessoas que não vê peso nisso, né? Sendo o dízimo o item, ou um item da lei, assim como festa das primícias, apresentações de crianças no templo, Páscoa judaica, entre outras, que são 613 itens no total, você participando de alguns e descartando outros, não estaria, de acordo com os textos, em maldição, segundo a lei mosaica? Gálatas capítulo 3, verso 10. Já os que são pela prática da lei, porque lá você pratica leis, né? Quando você entra em um local que se diz igreja cristã e você vê leis. Que coisa louca, né? Você está seguindo a Cristo ou seguindo Moisés? Porque Cristo nunca cobrou dízimo. Os discípulos nunca cobraram dízimo. O apóstolo Paulo tampouco cobrou dízimo. Por quê? Eles não poderiam cobrar dízimo. Eles não eram da tribo de Levi. Jesus não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Os discípulos também, nenhum deles era da tribo de Levi. Paulo também não era da tribo de Levi. Não podia cobrar dízimo. E hoje você vê pastores brasileiros cobrando dízimo. E ninguém vê peso nisso. Ah, não. Mas quem ensinou isso? A tradição religiosa. Não foi a Bíblia. Então, se você não vê peso nisso, eu vou ler de novo. Gálatas 3,10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. 613 itens. Aí eles pegam 5 lá, que favorece o bolso deles, e está tudo certo. Tiago capítulo 2, verso 10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Verso 11. Pois aquele que disse, não adulterarás, é um exemplo aqui que ele está dando, né? Também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Se você dá o dízimo, mas não cumpre toda a lei, é transgressor. É isso que Tiago está falando, né? Ou seja, Tiago ele está dizendo aqui aos judeus que não é alguns itens da lei, é todos. Porém, para os que nascem depois de Cristo, não está debaixo de lei, não estão debaixo de lei, e sim debaixo da graça. Uma pergunta, o seu líder teria essa ousadia de ensinar isso? Claro que não. Essa verdade custaria muito para eles, não é mesmo? Seria mesmo essa mensagem de hoje mesclada com todo tipo de rituais, dogmas, festas judaicas, sacrifício, proibições, doutrinas humanas e muito mais, se comparar ao evangelho do apóstolo Paulo? Por isso Paulo disse, só há um evangelho, e é este o qual vos anuncio. Fico por aqui então, meus queridos. Graça e paz a todos vocês aí, e sejam bereanos. Não acredite em tudo que se ouve por aí. Muito cuidado. Há muitas pessoas que perecem por falta de conhecimento. Examinar as escrituras e reter o que é bom. Se ele está pedindo para reter o que é bom, é porque nem tudo é para nós, né, meus queridos? As escrituras estão aí para nos ensinar, para nos mostrar o que eles esperavam, o que veio, o que já foi feito, e nos deixar aí o resultado da cruz. Amém, meus queridos? O evangelho não
não nos convida a retroceder para trás da cruz, mas para avançar para frente. Amém? Graça e paz a todos aí e até o próximo vídeo, querendo Deus. Graça e paz.